Olá, queridos espectadores e assinantes, meu nome é Slav e bem-vindos às aventuras do SLAV. Hoje preparei algo especial para vocês. Devem se lembrar do meu vídeo anterior sobre pesca magnética. Os monstros travessos na vida real, isso parece uma máscara e isso aqui parece uma parede da cor marrom. Esse era o verdadeiro escudeiro monstro travesso. E sim, bem aqui encontramos muitas descobertas que estão conectadas com os monstros travessos e você conseguiu um número enorme de curtidas. Muito obrigado por isso. Então isso significa que é hora de eu mesmo ir debaixo d'água e ver exatamente o que aconteceu lá. Vamos trocar de roupa. Beleza, pessoal, vamos mergulhar. E foi assim que minha aventura subaquática começou. Para ser sincero com vocês, eu estava um pouco assustado. E além disso, eu estava com muito frio porque a temperatura da água é congelante. São 4 graus Celsius, isso é incrivelmente frio para a água. Mas apesar disso, eu continuo minha aventura debaixo d'água só pelos meus inscritos. Eu estava indo cada vez mais fundo, mas não conseguia ver nada. A água estava muito escura e assustadora. Mas, acidentalmente, quando fui ainda mais fundo, percebi que a água ficou um pouco mais clara para enxergar. Ela não ficou tão escura. Então é hora da minha exploração para descobrir diferentes achados que estão conectados com o monstro Sprunky. E a primeira coisa que vi foi algum tipo de objeto metálico brilhante. Decidi me aproximar. E era uma faca. Era uma faca muito estranha. Pessoal, muito estranha mesmo. Essa faca era tão assustadora e tão estranha. Eu estava com tanto medo dela porque achei que poderia ser a faca da Wenda. Porque eu vi a foto em que a Wenda está com a faca. Eu tenho muito medo dela e essa pode ser a faca dela. Porque no nosso vídeo anterior também vimos que havia Sprunkies e Wenda, então essa pode ser a faca dela. Então eu decidi deixar como está e continuar para descobrir mais coisas debaixo d'água. Quando eu mergulhei um pouco mais fundo, vi algo, uma coisa muito brilhante, de cor verde. Eu decidi chegar mais perto e ver o que encontramos. Aquilo era um pedaço da cabeça de Vineria Cabelo Verde. Um grande, Vineria aparece assim. E definitivamente aquela era a parte da cabeça dela debaixo d'água. Mas por que estava separada? Talvez o Wenda tenha feito isso com a faca dela, não sei. Vamos seguir para descobrir mais. Então, eu também deixei esse pedaço verde da cabeça e decidi ir mais adiante. Estava nadando debaixo d'água e aí, o que mais? O que eu encontrei foram pedaços afiados, pedaços de metal afiados. Eu cheguei mais perto e vi isso. Eram pedaços do barco de diversão. Sim, isso é loucura, isso é incrível. Isso significa que aqui houve uma luta de verdade e diversão animada. Ambos foram danificados e agora seus restos estão debaixo d'água. Aquilo parecia tão assustador e tão infeliz por causa disso. Mas eu tive que deixar todas aquelas coisas no fundo e preciso continuar minha aventura subaquática. E pessoal, se vocês ainda estão assistindo a este vídeo, por que não se inscrevem no meu canal e apertam o sininho para não perderem meus próximos vídeos? Então façam isso agora mesmo, pessoal. Inscrevam-se no meu canal e não esqueçam de deixar o like de vocês. E vamos ver o que mais encontramos lá embaixo da água. Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Alguma coisa? Algo verde? Então eu decidi chegar mais perto daquele objeto. E era a cabeça do Sprunk. Mas quem é esse? Vamos chegar mais perto e ver. Meu Deus, era a Dwineria. Eu te disse, nós encontramos uma parte dela antes e agora encontramos a cabeça inteira. Aquela era uma cabeça de verdade, cheia de energia debaixo d'água. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Mas é verdade. Essa é uma descoberta muito assustadora. Então foi cortado de alguma forma, talvez com uma espada ou com a faca que vimos antes. E tenho certeza de que a Wenda fez isso. Então, coloquei a cabeça embaixo e decidi seguir em frente. E veja só o que encontrei em seguida.
Primeiro achei que era só um pedaço de metal, mas decidi chegar mais perto. E era o balde. Primeiro achei que era só um balde comum, mas eu já tinha visto aquilo antes. Naquele Sprunk, sim, tem um Sprunk marrom que usa um balde de metal na cabeça. Mas eu sempre esqueço o nome dele. Ele é um cara muito idiota. Igual a mim, porque eu esqueço o nome dos Sprunk o tempo todo. Mas obrigado pelos seus comentários. Se você for esperto o suficiente e souber o nome desse Sprunk, fique à vontade para escrever nos comentários. Preciso muito fazer isso agora. Se seus comentários forem originais e interessantes, vou te marcar com o meu coração. Mas vamos continuar assistindo. Para que servia o balde? Foi muito incomum. Mas, pela primeira vez, eu não mencionei que havia algum tipo de manchas vermelhas ou algo assim. Aquilo foi loucura. E eu tinha medo daquela coisa. Então decidi deixar como estava e continuei nadando. E durante a minha natação, encontrei novamente algo muito interessante e incomum. Olha só aquilo, uma espada gigante, ou talvez uma faca, ou talvez um facão, ou não sei como se chama. Dê suas sugestões de nomes, pois certamente não é só uma espada comum submersa. Aquilo foi uma coisa muito estranha e muito assustadora. Essa é uma arma que foi usada por monstros corajosos durante a luta deles. Na verdade, essa pode ser a arma que foi usada para cortar na cabeça da Vineria. O mesmo de antes, decidi colocar no fundo porque não podia carregar todas essas coisas comigo, já que ainda precisava subir à superfície pela água. Isso é muito peso, como você pode entender. Então decidi continuar nadando para encontrar mais coisas para vocês, para que possam ter mais vídeos legais das aventuras do Slav. E tudo o que você precisa fazer é se inscrever no meu canal e deixar um like. Porque a próxima descoberta é muito estranha e assustadora. Mas eu só vou mostrar se você deixar um like agora mesmo. Você gostou deste vídeo? Você gostou agora? Sim, obrigado. Obrigado pelo like de vocês, obrigado. Então vamos ver o próximo. Profundo, profundo, profundo. Debaixo d'água havia algo amarelo e estranho, então decidi nadar mais perto para dar uma olhada. O que é isso? E aquilo era a cabeça assustadora de um dos Sprunks. Cor amarela. Ele tinha dentes grandes, antenas estranhas e aquele era um Sprunk muito assustador. Mas eu também esqueci o nome dele. O anterior e esse eu não consigo lembrar, porque esse é o Sprunk de que eu menos gosto. Então eu tenho medo daquela coisa. E eu fiquei um pouco assustado debaixo d'água. Então se você tiver alguma ideia, qual era o nome daquele Sprunk amarelo que você pode ver na tela agora? Escreva seus comentários. Estou realmente interessado, mas veja como é na vida real debaixo d'água. Isso é uma coisa muito assustadora. Então, mas como você pode ver, não tem corpo, só uma cabeça. Então, eu também decidi colocá-lo embaixo e continuar a minha aventura para entender o que exatamente aconteceu aqui. E perto dali, da cabeça amarela que eu vi antes, encontrei algo de cor marrom. A princípio, achei que fosse apenas uma pedra, talvez, então decidi me aproximar. Fui lá e vi aquilo. Aquilo era a cabeça do Sprunk, outro cabelo, a terceira cabeça em um vídeo. Meu Deus do céu! Mas olha como parece que ele não tem nem um quarto da cabeça, pelo que eu entendi. Ele foi mordido por alguém que tem dentes grandes, tipo aquele Sprunk amarelo, como a gente falou antes. Então talvez esse Sprunk amarelo, que estava com aquela cara de terror, tenha mordido esse Sprunk marrom. E, claro, esqueci o nome dos dois. Se souber, sinta-se à vontade para escrever. Então, essa foi uma imagem muito assustadora e muito triste, mas eu tenho que continuar minha aventura. Ah, não. Eu olhei quanto gás restava e vi que não tinha muito ar sobrando, então decidi subir à superfície da água agora mesmo. Mas eu ouvi um som estranho, então eu não ouvi nada debaixo d'água durante aquele dia. Mas eu decidi verificar o que era aquilo, qual era a fonte do som, e estava em algum lugar bem longe, bem no fundo da água. Eu vi aquela figura preta e então ela começou a girar, a se transformar em... um rosto horrível que era preto, assustador.
e eu decidi sair dessa área o mais rápido possível. Gente, tem preto! Preto está na água! Preto apareceu! Meu Deus, o que é isso? O que é isso que já foi levado embora? Meu Deus, Não, eu estou indo embora. Substitua.